Diabo de vício por comida. Será só uma expressão ou será um fato? A ciência diz que realmente há algo que se pode chamar de diabo. É viciado em alimento de prazer e vive dentro de nós. Vou lhe revelar mais detalhes agora, através de 7 segredos. Segredo 1. O diabo e o anjo coexistem no mesmo corpo. Engordamos porque comemos além do necessário. Mas ao contrário do que pode parecer, quem controla a fome não é você, mas sim as bactérias que estão dentro de você. O conjunto de bactérias, somadas aos fungos e vírus existentes que possuímos, está presente não só no intestino, mas por todo o corpo. Esse conjunto forma uma nuvem de micro-organismos chamada microbiota, que ocupa o mesmo espaço corporal. Sendo assim, dentro de cada um de nós existe uma espécie de clone, com vontade e objetivos próprios. Se antes o maquineísmo entre o bem e o mal era uma metáfora, agora isso se materializa. Intuitivamente, as religiões perceberam a existência de um inimigo interno, um antagonista ao divino ou às intenções divinas, um ser autônomo dentro de nós, e se referiram a ele como sendo o diabo interior ou o demônio pecador. Na psicologia e na literatura, esse outro eu é denominado alter ego. O neocórtex representa o anjo do bem. Nessa parte racional do cérebro é que se organizam, por exemplo, informações que nos levam às práticas construtivas, valores que induzem a bons sentimentos, bem como acordos de convívio social, o qual chamamos de ética e cultura. Esse vídeo é um corte extraído no livro Hiperagenda de Emagrecimento, já à disposição na Amazon. O link está logo abaixo. Segredo 2. O diabo é viciado em comida que dá prazer. O vício ou transtorno alimentar é a busca compulsiva e repetitiva por comida, acionada principalmente pelas bactérias que convivem com você em seu intestino. Elas estão em maior número e, por isso, comandam a maior parte das operações fisiológicas. Há mais células de bactérias do que humanas. Isso significa que há uma outra criatura dentro de cada um de nós. Literalmente uma alma gêmea e diabólica que coabita o mesmo corpo e que possui objetivos e critérios de vida próprios. Isso explica o porquê de existir tantas sabotagens ou autossabotagens ante o que sonhamos fazer. Agora, você sabe quem realmente te sabota. Estes diabos atuam diretamente sobre os neurônios intestinais. Esses neurônios são exatamente iguais aos do cérebro. Por isso, são inteligentes o bastante para enviar comandos próprios de busca e quase sempre busca por prazer. Essas ordens nem passam pelo crivo da parte racional, o neocórtex. Passa por fora desse circuito, indo do intestino direto ao cérebro límbico, o que torna a operação emocional e instintiva. Não sendo ações analisadas e aceitas pela parte racional do cérebro, pode-se dizer, portanto, que se tratam de ações irracionais. A irracionalidade está na natureza do vício e, por isso, é difícil de ser compreendida, controlada ou eliminada. Segredo 3. Evite os corredores de fogo de produtos industriais de supermercado. Esses diabos dominam nossas vontades, desejos e vícios que nos envergonham e nos traem constantemente. Eles comem de tudo, mas em particular são viciados em carboidratos simples ou comida industrial. Como resistir a tantos saborizantes e aromatizantes criados com tanta inteligência, especialmente para eles? Não queira enfrentar toda a tecnologia de uma indústria de produtos comestíveis. Além disso, não superestime a sua força de vontade. Se tanto dentro do corpo quanto fora dele há inimigos poderosos, seja inteligente, evite o confronto, evite passar pelos corredores de empacotados de supermercados ou bares e padarias até que seu corpo já tenha sido domesticado novamente. Segredo 4. Fortaleça o cérebro e o intestino para vencer o diabo. Cada vez mais a ciência conclui que quem prioritariamente comanda os impulsos de busca por alimento são estes micro-organismos que compõem a microbiota. Mas se esses diabos nos fazem engordar, eles desejam que adoeçamos? Não.
O que eles querem é tão somente viver e reproduzir. Afinal, são essas as duas funções primordiais de todo ser vivo. Mas acabamos adoecendo porque o excesso da proliferação de parte dessas bactérias gera desequilíbrio no ecossistema interno. E esse desequilíbrio é que gera os sintomas de doenças como febres e dores. Veja o que alguns cientistas da atualidade vêm divulgando com relação às diabólicas bactérias e sua força sobre nós. Em palestra proferida pelo professor Simon Cardin, do Quadrant Institute, da Universidade de Anglia do Leste, sob título traduzido Bactérias Intestinais e Controle da Mente para consertar seu cérebro, conserte o seu intestino, o pesquisador diz o seguinte: os produtos gerados pela microbiota, os metabólitos, podem alterar o comportamento e a saúde do hospedeiro, o homem, já que influenciam diretamente os níveis de energia, imunidade, células de crescimento e metabolismo, coagulação sanguínea, neurotransmissores, funções cerebrais, sono, humor e até mau hálito. Carlo Meili, PhD, diretor do Centro de Evolução e de Câncer da UCSF, Universidade da Califórnia, em São Francisco, em artigo sob título As bactérias intestinais governam nossas mentes, afirma que as bactérias dentro do intestino são manipuladoras. Há uma diversidade de interesses presentes no microbioma, alguns alinhados com nossos próprios objetivos, outros não. Ainda na mesma matéria, Athena Actips, PhD e cofundadora da mesma instituição de Meili, confirma que as bactérias têm a capacidade de manipular nosso comportamento e humor, alterando os sinais neurais no nervo vago, mudando os receptores gustativos, produzindo toxinas para que nos sintamos mal ou liberando recompensas químicas para que nos sintamos bem. Por estas afirmações, podemos entender por que é tão difícil resistir à tentação de ingerir apetitosos carboidratos contidos em lindas ou divertidas embalagens, presentes nas prateleiras dos supermercados. Além de tudo, são sempre mais baratos que os itens naturais. Segredo 5. Com a fartura, veio a doença. Nunca antes em toda a história da civilização humana, tantas pessoas tiveram acesso tão fácil e tão farto a tantos produtos comestíveis como biscoitos, salgados e frituras saborosas. Nos países mais pobres, atualmente, não se morre mais de fome, mas devido a doenças decorrentes de ingestão excessiva de produtos industriais refinados e artificiais. Testes em ratos sugeriram que o açúcar pode agir dentro do organismo como um alucinógeno. Por isso, enquanto nos deliciamos com um malicioso sorvete, vivenciamos extrema alegria, a conhecida euforia. A psicologia prevê que após a euforia segue a depressão, com ciclos de altos e baixos de humor, tão certos quanto os da tempestade e calmaria. Substâncias artificiais podem simular a presença de substâncias nutritivas, mas não são absorvíveis. Se não podem ser absorvidas, não se convertem em estrutura e nem em combustível de qualidade. Não sendo úteis e não podendo ser excretadas para fora do corpo, dado o excesso de volume ingerido, as moléculas artificiais ficam transitando pela corrente sanguínea até serem depositadas em alguma parte do corpo. Essa deposição aleatória é um motivo pelo qual surgem dores articulares reumáticas, entupimento de artérias, gordura no fígado, além de pedras nos rins e na vesícula. Segredo 6. Fortaleça o inimigo dos seus inimigos. Quem são os inimigos naturais de meus diabos? Os fungos. Há duas formas de fungos: os comensais e os ambientais. Os comensais vivem dentro do nosso organismo, principalmente dentro da cavidade bucal e intestino. Os ambientais vivem fora do organismo humano e estão presentes nos fermentados comestíveis, tais como os iogurtes, queijos, natô, além de alguns cogumelos, podendo ser ingeridos por pessoas saudáveis. São os chamados probióticos.
Ao consumi-los, estamos fornecendo alimento para os fungos comensais do intestino. E ao se alimentarem destes probióticos, os fungos e bactérias intestinais geram excreções, ou metabólitos, que acabam por aumentar a nossa imunidade. A penicilina é um medicamento que também utiliza fungos ambientais. Deles, extrai o antibiótico que combate diversas infecções bacterianas, tais como pneumonia, sífilis, gonorreia, faringite, escarlatina e etc. Segredo 7. Emagreça turbinando sua agenda, adotando a hiperagenda. Normalmente, há conexões mentais que podem nos dar boa base de consciência no equilíbrio entre comer por necessidade e comer por prazer. Estas conexões são ideias e informações ligadas a conhecimento, religião, valores, regras, leis, bem como metas e desafios. Estamos imersos em um mundo complexo. Por falta de malícia, não distinguimos o que é informação de propaganda. E assim, acabamos dando valor ao que não é útil para os nossos desafios e dedicando bom tempo ao que não é útil de verdade. Somos rigorosos com o dono do restaurante, com o gerente do supermercado, mas em casa não nos exigimos igualmente na hora de cozinhar a própria comida. Não criamos e nem respeitamos regras e horários da forma ideal. E rotina é tudo o que o corpo espera para gerar os melhores resultados metabólicos. Um recadinho rápido. O conteúdo desse vídeo vem do e-book Hiperagenda de Emagrecimento. Rigas, o autor, ouviu e comparou mais de 900 horas de podcasts de médicos e outros profissionais da área da saúde, reorganizando os resultados dessas pesquisas baseadas em evidências científicas recentes só para você. Aproveite o hiper desconto de hoje. O link da Amazon está logo abaixo. Um dos focos da hiperagenda é a estratégia da distração. A ideia é enganar o diabo até que você volte a dominar as suas vontades. Para distraí-lo, a hiperagenda recomenda que se preencha toda a programação diária com afazeres e atividades. Esse processo, que pode levar de 3 a 6 meses, deve fazer com que o diabo se comporte de acordo com os limites e metas estipulados por você, inclusive as medidas de peso. Com tanto poder diabólico lutando contra você, não é de se admirar que perca tantas batalhas de emagrecimento. Para auxiliá-lo neste combate é que foi publicado o Hiperagenda de Emagrecimento. Nele, constam estratégias de organização pessoal para enganar o diabo.